António, obrigado por aceitar o convite para esta conversa e por sugerir um sítio tão espetacular para termos. Porquê é que escolheu aqui este sítio? Porque sou um frequentador habitual desta área, porque, enfim, está em pleno parque natural, tem praias fantásticas e tem uma pista para ciclistas, tem outra para quem anda a pé ou quem gosta de correr, e é realmente um sítio muito agradável, com a Serra de Sintra ao fundo, é lindíssimo. Estamos de acordo, é capaz de ser também dos meus sítios preferidos aqui de Cascais, sendo que para vir aqui correr, para quem vem lá do meio, acaba por ser uma maratona, uma meia maratona quase, mas é sempre um sítio agradável para estar. Queria-lhe perguntar, para começarmos assim, o que é que são as coisas, também por falar aqui desta pedovia, o que é que são as coisas que lhe deram mais gozo fazer, gostou mais de fazer enquanto Presidente da Câmara? Em geral, que foi o cargo que eu exerci que mais gostei, porque me permitia o contacto direto com as pessoas, isso é bastante enriquecedor e é muito gratificante resolvermos problemas concretos de pessoas individuais ou de grupos de pessoas num bairro, dialogando com eles. Às vezes chegam até nós queixas sobre esta questão, que aparentemente para qualquer um de nós seria uma questão menor, mas para eles é essencial, muitas vezes relacionadas com o espaço público, outras com o lixo, com o trânsito, com o estacionamento, etc. E a possibilidade que o Presidente da Câmara tem de resolver concretamente esses problemas é ótimo. Como também é ótimo proporcionar aquilo que hoje não se está a proporcionar, habitação social, ou seja, há de facto ainda Cascais na parte interior, mas na freguesia de Estoril havia o bairro do Fim do Mundo, e eu consegui acabar com o bairro do Fim do Mundo e com o bairro das Marianas, que eram antros de prostituição juvenil e de tráfico de droga, e de conseguir realojar, e realmente uma família. Foi o Presidente que mais acrescentou ao Parque Habitacional Público aqui de Cascais. É um facto, e hoje é um fiasco. Então, comparando com Oeiras e com Lisboa, aquilo que não tem sido feito em Cascais em matéria de habitação social e habitação acessível é realmente criminoso, embora se esteja a anunciar um número extraordinário de novas casas, veremos. Nós já fizemos aqui um vídeo sobre isso e tudo. Mas, evidentemente, espero que não sejam eles a fazer a próxima habitação social. Isto foi o que me deu mais gozo em termos pessoais. Dos vários pelouros, aquele que me entreteve mais e que me satisfez mais foi a cultura, porque tive a possibilidade de incluir no pacote das verbas que vêm da concessão do casino, que era estritamente promoção turística, e eram muito rigorosos a dizer que um museu não é promoção turística, o que obviamente não faz sentido, e com a ajuda da administração do casino e com a complacência, digamos assim, do Turismo de Portugal, aceitaram que passasse a integrar tudo o que era cultural e que pudesse ser usufruído pelos turistas, evidentemente, pudesse passar a integrar. E assim pôs-se a fazer coisas verdadeiramente espantosas, ainda hoje ativas, como, por exemplo, o Museu Paulo Rego, que é, enfim, o mais simbólico. Mas desde a Escola de Música, variedíssimas iniciativas de caráter cultural que desapareceram. O Festival de Cinema desapareceu, por exemplo, e foi uma pena. O Festival de Jazz também desapareceu. Como era, desapareceu, não é? Enfim, portanto, resolução de problemas pessoais, por um lado, para lhe dar apenas dois exemplos mais marcantes para mim, e a área da cultura, em que tive a preponderância, a liderança de uma candidata à vereadora que está consigo, Ana Clara Justino, que é uma mulher absolutamente excepcional. E foi ela, de facto, que protagonizou tudo isto com uma equipa liderada por António Carvalho, que hoje está à frente do Museu de Arqueologia em Lisboa, com uma equipa fantástica, muito dedicada à Câmara. E é curioso fazer notar que, do meu tempo, os técnicos mais prestigiados, mais ativos, mais categorizados, não sei onde é que estão, mas não são eles, não conheço os atuais. Conheço que Cascais está a ser desfigurado, mas isso é outra história. E foi pena, porque são pessoas que deram muito a Cascais e que foram muito úteis comigo. Eu, de facto, era uma vereadora independente, não é? E havia, se calhar, um respeito que agora dentro da Câmara se sente menos pelo trabalho dos técnicos
sem terem a componente da pressão política que depois acaba por desmotivar um bocadinho os técnicos. Eu fui sempre muito criticado por isso, designadamente em relação a ela. Cada vez que eu apresentava as 3 vezes que eu apresentei as listas à Comissão Política, tiveram que me chatear com a história dos independentes, não era apenas ela. Ela estava num local preponderante e sabia-se que ela ia ter um papel muito importante, não apenas na cultura, também na educação. Fantástica a liderar a educação aqui em Cascais. Mas, por exemplo, quando a minha chefe de gabinete era uma pessoa independente, completamente desconhecida do partido e que eu até suspeito que votava bastante mais à esquerda. Mas era uma pessoa competentíssima e que tinha todas as características próprias para exercer o cargo. E eu podia escolher que muito bem entendesse, como sabe, o chefe de gabinete é de nomeação de confiança política. Uma separação entre o que é o trabalho técnico e o que é a opção política de cada um, não é? Apesar de o partido ter bastante influência nas decisões básicas, eu aliás estou arrependido de não ter mantido a liderança do partido em Cascais, porque achava que partido é partido, Câmara é Câmara, achava e acho. Pois. Mas de facto era para reforçar a minha independência era importante ter mantido essa ligação. Mas enfim, são tempos passados. É um homem do partido, fundou o PSD, teve um percurso nacional, estava-me aqui a falar agora desta parte gratificante de ser Presidente da Câmara. Como é que foi essa decisão de se querer candidatar a Presidente da Câmara depois de já ter um percurso longo a nível nacional e até europeu? Eu estava muito ligado à vida de Cascais desde que aqui nasci. Aqui nasci não, porque eu nasci na freguesia de São Bento em Lisboa. Mas não se nascia aqui na altura, ou raramente se nascia aqui. No meu tempo também não se nascia muito aqui. Mas vim para aqui desde pequeno, para a casa dos meus pais. O meu pai nasceu ali em São João de Estoril e morreu ali em São João de Estoril. A minha mãe, com ele, viveu toda a vida. Os 8 irmãos crescemos lá. Os meus filhos e os meus netos vivem cá e eu vivo cá há 80 anos. Mas estive ligado à vida associativa aqui. Fui dirigente de bombeiros, fui dirigente de várias coletividades desportivas, que aliás ainda sou sócio honorário, o Clube Naval, o Dramático de Cascais, etc. O Clube de Ténis de Estoril, de que o meu pai foi fundador há 80 anos, precisamente, está a comemorar agora os 50 anos de existência. Esteve em que bombeiros? De Estoril. Estoril. Muito novo. Aliás, morava em São João, portanto era normal que estivesse ali. Foi um período muito fugaz, porque entretanto fui para a tropa. E essas ligações mantiveram-me aqui sempre muito ligado ao Estoril. Depois fui Presidente da Assembleia Municipal com a Helena Roseta, em 83. Também foi um período curto, porque a seguir fui chamado para o governo do Bloco Central e deixei a função. Bom, depois de tudo isto estava calmamente no Parlamento, quando me vieram desafiar para este embate, tentar ganhar a Câmara ao Partido Socialista em Cascais, ao José Luís Judas, que, enfim, tinha uma gestão que era muito controversa para nós e disseram-me aquilo que eu tive que reconhecer, que eu tinha a obrigação estrita como cascaense e depois de todo um percurso ao serviço do partido, de aceitar a candidatura e pronto, lá decidi avançar. E acabei a carreira política ao nível do PSD na Câmara de Cascais. Foi Ministro da Qualidade de Vida. Diria que isso é realmente o que mais faz falta promover aqui em Cascais neste momento? Claro que sim, a qualidade de vida na altura era um nome que eu não gostei muito, porque... Eu sou grande fã do conceito. Mas no fundo era Ministro do Ambiente e do Desporto, da condição feminina, como se chamava na altura também, etc. Pois, o grande problema é esse, ou seja, mais no âmbito do urbanismo. As minhas grandes críticas em relação a esta Câmara têm a ver com o espaço público, que não é cuidado, a não ser pequenas zonas que estão, de facto, muito apresentáveis, muito floridas e muito atraentes, nomeadamente no centro de Cascais, mas o desprezo pelo espaço público é manifesto, mas fundamentalmente no urbanismo, ou seja, a descaracterização de Cascais, em que vivendas da arquitetura de veraneio do fim do século XIX, princípio do século XX, são substituídas por condomínios gigantescos. Se for às agências imobiliárias, tem apartamentos, T2 e T3, mas a 4, 5, 6 milhões, isso não teria grande importância se não tivessem a ocupar um espaço absolutamente disparatado, com uma volumetria exagerada, e isso descaracteriza completamente Cascais. Foi uma pena,
e o objetivo foi angariar receita para a Câmara, o que é positivo, porque contrapartidas, IMI, IMT, enriqueceram a Câmara, permitiram à Câmara investir menos no espaço público e mais no espetáculo público, que eu acho que há manifestos exageros em matéria de espetáculo público, que obviamente a Câmara deve proporcionar aos residentes. Hoje em dia não são só os residentes que beneficiam, como deve calcular, perante os cartazes fantásticos que aparecem, vem gente de todo o lado, mas há um manifesto exagero da minha parte. E, portanto, entendi que este não era o caminho. Ficou surpreendido com essa mudança de direção? Não. Não, são pessoas que não têm a mesma sensibilidade que eu tenho. Eu reconheço que têm a legitimidade para o fazer, porque a verdade candidataram-se, tiveram 3 maiorias confortáveis, não é isso que está em causa. Agora, eu discordo, não da legitimidade, discordo é das opções. E quando me convidaram para apoiar esta solução, que era normal, porque sou militante número 326 do PSD, se tirarem aqueles que infelizmente já faleceram, devia ser para aí 30 ou 40, mas de qualquer maneira fiz o que fiz no PSD com um currículo que é interessante, é muito diversificado em todo o lado, no Estado, no Partido, no Parlamento Europeu, no Conselho de Estado, etc. E quando me vieram convidar eu disse, muito bem, vou ponderar, mas está aqui um caderno de encargos, ou seja, vocês têm que considerar a retificação do rumo nestes pontos assim pus por escrito. E isto ocorreu em janeiro. E num encontro muito cordial com o candidato à Câmara, e pronto, apresentei-lhe por escrito para que não houvesse qualquer dúvida e, obviamente, era um caderno de encargos que era negociável. Não é? Até julho não recebi qualquer resposta, a não ser, novamente, um pedido de apoio. Surpreendente, porque não havia qualquer resposta. E eu reeditei, atualizando o caderno de encargos anterior. Bom, estamos em fins de setembro, continua a não ter resposta, portanto, achei por bem procurar outra solução e encontrei-o assim porque tive a oportunidade de conversarmos, tive a oportunidade de analisar o programa e até de contribuir para o programa e ver que, aliás, a sua maneira de construir o programa foi extremamente democrática porque consultou toda a gente que quis e toda a gente que entendeu que era útil foi procurada por si e concordo a 100% do programa. Conheço a sua família há uma data de anos, desde tempos imemoriais aqui em Cascais, sei que tem... Bom, basta ler o programa, não é? Quer dizer, há uma diferença abissal em relação a estes. E, portanto, decidi avançar com o apoio, correndo todos os riscos, para além de ser insultado, mas isso para mim não tem grande importância. Nos dias que correm isso já é quase ficou indiferente, não é o insulto, é uma coisa que se faz com uma leviandade. Pois, estão nas redes sociais que já quase não vale a pena ouvir. Já soltaram os cães, desculpem a expressão, nas redes sociais, manifestamente em alguns casos com perfis que se vê de caras que são falsos, aliás, em alguns casos são pseudónimos. Em alguns casos dá para perceber quem são. Em outros casos é evidente quem está por trás daquilo, mas isso não me aquece nem arrefece, pronto. O que me interessava era que pudéssemos... Mas não serão comentários online que assustarão uma pessoa que ajudou a implementar o PSD no sul do país, não é? Perfeitamente indiferente. É perfeitamente Era indiferente. capaz de ser mais arriscado no PREC do que é isto. Quer dizer, eles têm alguma inveja porque, de facto, eu estou aqui desde 74, fundei o partido em Cascais, em 74, com variedíssimos companheiros na altura, alguns já falecidos, nomeadamente o primeiro presidente da Comissão Política, o engenheiro Ramos Lopes, que era uma pessoa extraordinária, mas... Em outubro, o Francisco Sá Canas chamou-me e tive com ele até o dia em que ele morreu. E, portanto, a partir daí tive um percurso que é absolutamente diversificado e interessante no partido. Fui secretário-geral de outros 4 líderes que entenderam que eu era a pessoa indicada para o lugar. Fui líder parlamentar 2 vezes. Fui conselheiro de Estado com 2 presidentes da República, de um lado um socialista, o Sampaio, do outro lado um social-democrata, o Cavaco Silva. 2 vezes eleito vice-presidente do Parlamento Europeu, pronto, está bem, mas não, isto para mim não é relevante. O que é relevante é que Cascais merece mais. Também podia ter sido um slogan. Ainda pensámos nessa, mas os slogans a rimar são um bocadinho... Eu acho que mais do que merece mais, merece diferente, para melhor. Sim, o projeto é um bocadinho esse e só lhe posso agradecer por ter contribuído para ele. António, muito obrigado por esta conversa. Tive muito gosto e boa sorte. Continuamos boa campanha. Aí. Obrigado.